É isso que a gente vai falar agora sobre o Al Hilal, que eliminou nada menos do que o Manchester City do Guardiola 4-3. Ficou na frente do placar o tempo todo, por incrível que pareça. E depois na prorrogação, fez o quarto gol já na parte final da prorrogação. Está classificado e vai enfrentar justamente o Fluminense, Olívia. O técnico, o Inzaghi, que era técnico da Inter de Milão na Liga dos Campeões, quando perdeu de 5-0 a decisão, o Inzaghi, ele falou depois do jogo, o time escalou o Everest sem oxigênio e sobreviveu. Basicamente foi essa a definição da vitória. É uma vitória fantástica, né? Chocante, inclusive. Se eu tivesse que fazer uma aposta, né? Não aposto, inclusive, mas se eu tivesse que fazer uma aposta, eu teria apostado no Manchester City, assim, com tranquilidade. E o interessante foi ver o show dos brasileiros, né? Um ex-Santos e um ex-Corinthians, né? O Marcos Leonardo e o Malcom, dois jogadores que foram muito bem. E uma postura muito intensa o tempo inteiro do Al Hilal, o que talvez isso que tenha me surpreendido mais, assim, porque nesse contexto a gente fala tanto que o futebol árabe, o futebol saudita é um futebol menos intenso, um futebol mais cadenciado. E aí, intensidade ali o tempo inteiro, isso me surpreendeu muito. E também pela faixa de idade ali dos jogadores. Realmente isso, acho que a gente dá para olhar até com esses olhos diferentes agora pro Al Hilal, que chega também como uma zebra, né? Foi uma zebra o que aconteceu, mas isso aí me surpreendeu bastante, essa virada de chave do Al Hilal. Essa questão da intensidade é interessante. Eu também, quando você fala, o time lá, não sei o quê, né, vai jogar meia bomba e tal, não foi isso, até porque o time fisicamente é muito, muito forte, né? E olha a festa da torcida. A gente tem cenas da festa da torcida em Orlando, a festa da torcida do Al Hilal em Orlando, depois do jogo. Agora, Danilo, para fazer o que fez, eliminar o City e chegar nas quartas de final, o Al Hilal foi às compras e gastou uma bala. Gastou mais de 2,2 bilhões de reais na contratação de estrangeiros do elenco atual. Ó a turma toda que foi contratada aí. O Malcom, que jogou muito ontem, 60 milhões de euros. Rubem Neves, do que era português, que era do Wolverhampton, por 55 milhões de euros. O Mitrovic, que era do Fulham, por 52 milhões de euros. O Milinkovic-Savic, 40 milhões. Marcos Leonardo, brasileiro, 40 milhões. João Cancelo, português, 25 milhões. Renan Lodge, brasileiro, 23 milhões. Koulibaly, que ontem jogou demais, veio do Chelsea por 23 milhões de euros. O Bono, goleiro, que brilhou na Copa do Mundo com o Marrocos, também jogou bem ontem, 21 milhões. E o Caio César, brasileiro, que veio do Vitória de Guimarães por 9 milhões. Nessa turma toda aí não tá para ajudar nessa conta aí, tiraram o Neymar. Neymar que resolveu não ir para o Mundial e deu uma economizada com a grana do Neymar, trouxe essa turma toda aí e montou um time forte, né? Resolveu não ir, você foi bonzinho com o Neymar, né? O Neymar foi chutado do time pelo Jorge Jesus. E aí você vê realmente os investimentos aí, é um investimento muito alto, né, para contratação. A gente fala aqui, ficou por muito tempo falando da maior contratação de futebol brasileiro, que é o Vitor Roque. Ele estaria aí na parte de baixo dessa lista. Quando você vê, por exemplo, o Marcos Leonardo, né, que não dá nem para dizer que ele estava brilhando no Benfica quando ele foi retirado pelo Al Hilal, 40 milhões e está indo muito bem lá. A Lívia destacou o Marcos e o Malcom. Eu também achei que a partida do Renan Lodge foi muito boa. A partida do Bono também foi muito boa, goleiro de Marrocos. Ele já tinha ido bem na Copa, mas foi bem de novo ontem nesse jogo. Foi uma das partidas decisivas. E o Milinkovic-Savic também. Enfim, são jogadores que a gente já sabe da qualidade, a questão sempre é como eles vão conseguir jogar juntos. O Campeonato Árabe, ele tem, sabidamente, ali 4 times acima da média, né, que são os times que têm mais investimento, e quando jogam entre eles, a gente sabe que consegue ver um futebol mais legal. O problema é o resto do campeonato. E quando você tem um campeonato com nível mais baixo, muitas vezes o time cai de intensidade.
E aí eu concordo 100% com o que disse a Lívia, porque chamou a atenção realmente a intensidade que conseguiu jogar. Claro que nessa conta tem também o Manchester City estar no final da temporada, ter levado o Mundial de uma forma menos como o título que pode salvar o ano, né? Então, isso muda quando você coloca os dois na balança, mas ainda assim, a gente tinha aí o Bernardo Silva, o Haaland, depois entrou o Foden, entrou o Rodri. Então, assim, é um time que mesmo longe do seu ideal, poderia ter oferecido mais riscos ao Al Hilal. Então, eu acho que temos que dar aqui o mérito para o Al Hilal justamente por essa intensidade e por ter conseguido ser fatal. E aliás, uma coisa que a gente nem está falando aqui, não sei o que vocês acharam, mas eu achei que aquele primeiro gol do Manchester City podia ter sido anulado, porque a bola foi bem com a mão e trouxe uma vantagem imediata, né? Fiquei nessa dúvida, não sei o que vocês acham. Tem essa discussão mesmo sobre o primeiro gol do City. E lembrando, o City ficou atrás no placar o tempo todo. A Lívia falou um ponto interessante, Mauro, sobre intensidade. Oi, pode falar. Não, só dizer que eu concordo com o Danilo, eu não entendi nada ali. Ali, sinceramente, por um momento eu pensei, a arbitragem brasileira não conseguiria ser tão ruim. É isso, é verdade. E era um árbitro sul-americano, né? Ele está sempre apontando jogos no Libertadores. Cadê o VAR, né? Oi? Cadê o VAR? Pois é. Vantagem. É verdade. Onde estava o VAR nessa hora? O gol tinha que ser anulado. É verdade, tem razão. Agora, Mauro, o que eu ia te perguntar é um ponto que a Lívia falou sobre a intensidade do time. É um time árabe, é verdade, da Arábia Saudita. Aliás, não foi o campeão da Arábia Saudita, foi o Al Ittihad o campeão. O Al Hilal era o time do Jorge Jesus, do Neymar e tudo mais. Mas isso me impressionou. Inclusive, os jogadores sauditas que jogam lá são bons jogadores também, né? Além desses estrangeiros todos. Com dinheiro eles vão contratar os sauditas, né, que têm potencial e uma porção de estrangeiros bons, né? Não tem jeito, é isso. E a maioria dos jogadores não é saudita, né? O técnico, o Simone Inzaghi, é um ótimo técnico, né? Em que pese aí o desastre que foi a final da temporada da Inter, né? A Inter perdeu também para o Milan na Copa Itália, foi eliminada e perdeu o título italiano para o Napoli na reta final. Então a tríplice coroa virou 0. Nada, ainda perdeu para o Fluminense ontem. Então, mas é um técnico muito bom, Simone Inzaghi. Já estava mais ou menos engatilhada a sua ida para o futebol saudita, chegou há pouco tempo, mas pegou uma base do time do Jorge Jesus, que havia dominado a temporada anterior, que foi um dos times mais bem colocados, como eu disse o Danilo, é um dos mais ricos, né? Então é um elenco forte. Eu não sei se para o Fluminense vai ser melhor, porque uma coisa era o City lá, que enfrentou o Fluminense do Diniz, tá? No meio da temporada, ainda ali, num ritmo muito forte, né? E que seria campeão inglês novamente, ao final daquela temporada. Esse City, vamos de novo, olha o contexto. Esse City, ele está em transição. Como o Guardiola encarou essa competição? Ele trouxe o Rodri, voltando de longa inatividade por lesão. Ele estreou o Reinders, estreou o Cherki, colocou mais jogadores jovens, falou mais de uma vez, como eu disse no começo do programa, sobre a temporada como uma temporada que passou, como se fosse uma pré-temporada. Então não foi o Manchester City do alto nível de competição de outros momentos. E o Al Hilal, cara, é fundamental para eles avançar ao máximo na competição. Talvez tenha sido pior para o Fluminense esse resultado do que enfrentar o Manchester City no ritmo pré-temporada, que foi mais ou menos... E o jogo mesmo com a Juventus, eu estava no estádio, parecia jogo de pré-temporada. A Juventus cheia de reservas, um jogo muito solto, espaço, ninguém marcava direito, sabe? Não parecia um jogo de dois grandes times da Europa. Então, acho que não sei se foi melhor o Fluminense, não, sinceramente. Talvez tenha sido pior até, porque essa equipe vai jogar tudo. Esses jogadores jogam, gente, o Campeonato Saudita. Eles não têm a vitrine da Champions, da Premier League. Para que o futebol deles chame atenção de verdade, essa é a competição. Mas o Campeonato Saudita passa no Brasil. Vocês acham que as pessoas que assistem o Campeonato Saudita no Brasil em outros países são tão numerosas como as que veem a Champions e a Premier League? Claro que não, né? A repercussão na mídia é igual? Claro que não, na mídia mundial. Então, esse evento oferece a esses atletas a oportunidade de chamar a atenção. As pessoas veem, olha, fulano está jogando na Arábia Saudita, está jogando muito bem e tal. E título, sem contar premiação e tudo, até o dinheiro também, né? Então, esses caras, eu acho que devem oferecer talvez aí mais resistência do que o Fluminense enfrentaria contra esse City, que a gente não sabe nem como jogaria. De repente vai sem o Haaland, sem o Foden, o Bernardo fica no banco, a gente não sabe, pela maneira como vinha jogando, né? Esse enfrentamento, Lívia, do Fluminense contra o Al Hilal,
coloca o Fluminense num papel que ele teve poucas vezes até aqui, que é o papel não de azarão, né? Contra a Inter não era azarão, mas não era favorito. E aí ele jogou e fez o que fez e tudo mais. Contra o Borussia, a mesma coisa, né? Em primeiro jogo, foi lá, empatou, jogou bem. Os 2 jogos que o Fluminense jogou, tendo que ser ele o protagonista, ele não foi exatamente bem, né? Contra o Mamelodi e contra o Ulsan. E esse é um confronto agora, além de tudo, de mata-mata. Mais ou menos como o Botafogo. Ele jogou o tempo todo como underdog, a hora que ele pegou o Palmeiras, que era um confronto igual, acabou perdendo. Não estou dizendo que o Fluminense vai perder, mas é um tipo de enfrentamento diferente, né, do que seria contra o City. Eu acho que mais pelo peso, né, da camisa, por ser né, no caso o City ser um europeu e tudo mais, mas não pelo futebol, né, porque assim, o único momento ali que eu vi de fato o Guardiola estressado, né, com a sua equipe, foi naquele último lance teve uma falta no Doku, se eu não me engano, e ele ficou muito bravo, foi lá, falou uma pá pro árbitro e aí acabou o jogo. Tirando aquele momento ali, eu também vi um Guardiola assim que não, sabe, como disse o Mauro, não é um momento muito, né, de muito afinco da equipe europeia. Ao contrário do Al Hilal, que é isso, é a vitrine, é o que eles vão ter para mostrar agora. Eu acho que talvez o Fluminense não tenha todo esse equilíbrio que eles imaginam que vão ter, a não ser, né, pela questão da camisa, ser o Al Hilal, ser uma equipe saudita. Mas se a gente for olhar o elenco, né, o investimento que foi feito, isso também coloca o Al Hilal em outro patamar, em outra prateleira. Então, assim, esse futebol que está jogando o Al Hilal é um futebol para dar medo no Fluminense, para assustar mesmo, porque, cara, eles estão indo com muita vontade, com um elenco muito bom, e agora um ataque que que engatou, né? Que pegou ar. Talvez seja bem diferente daquilo que a gente viu a Inter fazer, né? Que muitos chutes de fora da área muito ruins, até mesmo o jogador de seleção Carbone lá não conseguia acertar uma bola no gol. As jovens promessas, né, da Inter. E agora vai ter uma equipe que está muito bem e que mostrou uma intensidade muito grande. Então, talvez seja realmente bem mais difícil para o Fluminense do que enfrentar esse Manchester City em ritmo de pré-temporada. Olha, e você que está em casa, tá vendo esse QR Code que está aí do ladinho da Lívia? Quadradinho aí, é o nosso simulador, para você simular o campeonato mundial, quem passa, quem não passa, tá todo mundo errando, porque achou que nesse parte esquerda da tabela ia ser diferente e está sendo assim. Agora você clica lá, o Fluminense vai passar o Palmeiras, quem vai passar, você vai fazendo o seu caminho até a final com o simulador. Aponte a câmera do seu celular para esse quadradinho que está aqui do meu lado esquerdo, do seu lado direito da tela, e você brinca com o simulador do UOL. Até agora eu não consegui dar bom nesse simulador. Eu também, não. Vou ter que fazer de novo. Eu tô errando com vontade.